foi lida e nós precisamos do Teu auxílio. Que o Teu Santo Espírito possa abrir o nosso coração para que possamos compreender as verdades de vida eterna. Dá-nos um coração que perceba a beleza da obra de Jesus Cristo. Dá-nos um coração que perceba a beleza de fazer a sua obra, de amar a sua vontade. Ajuda-nos nesse momento, Senhor. Dá-me fidelidade na exposição da Tua palavra. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nas últimas 2 semanas, tem 2 semanas que nós já demos início aí à nossa jornada para compreender a interação entre Jesus e a mulher samaritana e as consequências dessa interação. E eu vou reforçar agora um pouco do que nós vimos nas 2 primeiras pregações, para que você possa ter isso reforçado em seu coração e para que possa nos auxiliar na percepção do restante da passagem hoje. Então nós vimos na primeira pregação a razão pela qual os judeus odiavam tanto os samaritanos. Nós vimos que isso tem a ver com uma relação histórica, na maneira como os samaritanos eram uma raça misturada, um povo que se juntou com descrentes e então deram origem a uma nova etnia. Nós vimos que Jesus, ele quebra o protocolo social, ele não apenas conversa com uma mulher, ele conversa com uma mulher samaritana que tinha uma vida sexual vergonhosa. Nós vimos que Jesus Cristo, ao fazer o anúncio das boas novas de salvação, para que esse anúncio seja percebido, ele também faz uma confrontação de pecados. Nós vimos que é necessário, para que as boas novas sejam anunciadas, que o pecado seja confrontado. Nós vimos que a mulher, ao longo da sua conversa com Jesus, o conhecimento que ela tem acerca de Cristo passa a ser ajustado, e ela passa a reconhecer que Jesus não era apenas um judeu, que ele era um profeta. E uma vez que ela reconhece que ele era um profeta, ela resolve tirar algumas dúvidas, ou pelo menos uma dúvida que ela tinha. Qual era o local correto de adoração? Jesus Cristo responde para essa mulher sem entrar nos méritos da discussão. Ele apresenta a essa mulher uma realidade escatológica, uma nova fase na história da redenção, de que agora a adoração a Deus não está restrita a um espaço físico, a um local específico, a uma coordenada de GPS, a um código postal. Agora toda a nossa vida, em todo tempo, em todo canto, é uma vida de adoração ao nosso Senhor. Então nós adoramos a Deus como igreja, dentro das 4 paredes, se assim nós pudermos colocar, mas nós também adoramos o nosso Senhor quando nós saímos daqui, quando nós vamos ao nosso trabalho, quando nós estamos no trânsito, quando nós nos relacionamos com pessoas, quando nós praticamos desportos, nós adoramos a Deus em todo canto. E, para a surpresa de muitos, Jesus Cristo se apresenta como Cristo para uma samaritana e não para os judeus. A gente conversou um pouco das razões para isso, mas Jesus Cristo deixa claro para a mulher samaritana que ele era o Cristo prometido, o Messias que viria. E nós vimos que essa revelação gerou consequências, resultou em ações da mulher samaritana. Ela abandona o seu cântaro e corre direto para a sua cidade, na qual ela tem que romper vários tabus, como por exemplo de conversar com homens e superar todo o preconceito e todo o juízo que existia sobre ela, a vergonha da vida sexual que ela levava, para testemunhar de Jesus. E ela testemunha para um grupo de homens naquela cidade. E o relato termina dando uma observação que no momento que a mulher está a sair é quando os discípulos estão a chegar. E a gente vê que o relato termina com os homens saindo da cidade e vindo ao encontro de Jesus Cristo. Hoje nós veremos a conversa que Jesus teve com os seus discípulos durante o período que compreende a saída da mulher samaritana e o retorno e a vinda, na verdade, porque eles não estavam lá, né, eles não estavam a retornar, e a vinda dos homens que ouviram o testemunho dessa mulher. Então, nesse período de tempo,
existe essa interação entre Jesus e seus discípulos. É esse período que nós trataremos hoje. E hoje nós veremos a comida que conduz à morte. A comida que conduz à morte. Versos 31 e 32. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aqui, mais uma vez, a gente começa a perceber que o relato de João é cheio dessas cenas em que a humanidade de Cristo é enfatizada. Aqui fica claro para nós a humanidade de Cristo quando existe um apelo, existe um pedido, uma urgência, na maneira como os discípulos pedem para que Jesus se alimente. A pergunta que você pode se fazer é: por que eles fazem isso? Por que eles pedem para que Jesus se alimente? No mínimo, eles já tinham visto Jesus se alimentar, senão eles não pediriam. Se eles tivessem contato com Cristo há dias e mais dias e eles viam que Cristo não se alimentava, não tinha sentido pedir para que Jesus comesse. Existia um outro elemento que provavelmente, e eu creio que Jesus de fato estava com fome. Tanto estava que ele pede para os discípulos ir comprar comida. É desse retorno que os discípulos vêm. É dessa jornada em trás de um pão quente, de uma pastelaria, enfim, que os discípulos voltam a trazer alimento para Jesus. E uma vez que eles trazem, faz sentido que eles peçam para que Jesus se alimente. Então eles estavam cientes de que Jesus era plenamente humano. Agora, é interessante que a maneira como Jesus responde, né? Mas eles lhe dizem: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E aqui eu quero que você tente se colocar, e aqui com todo respeito, nas sandálias de Jesus, para tentar perceber o que estava acontecendo. Jesus acabara de conversar com a mulher samaritana. Muito acontecera nessa interação. Jesus conhecia o coração dessa mulher e viu a transformação que estava acontecendo no coração dessa mulher. Jesus Cristo está então a pensar acerca dessa vida, acerca dessa transformação e da ação dessa mulher a partir daquele momento. E é como se ele estava a pensar nisso e como os seus discípulos estivessem a interromper a sua linha de raciocínio. Então, eu não sei se você já se deparou com esse tipo de situação, quando uma pessoa vem conversar com você, mas a sua cabeça está em outra coisa. A minha esposa, ela tem uma característica que eu amaria ter. A minha esposa, ela tem uma capacidade de concentração que me causa inveja. A minha esposa, ela é capaz de tamanha concentração que ela pode sentar na frente do portátil às 10 da manhã e ser alertada pelo seu marido às 17 horas que ela não parou para almoçar. Ela simplesmente assim: Mas já são 17? Já, Daniela? Falei: Nossa, nem vi o tempo passar. Entre pontes, a analisar pontes, e por ali a Daniela fica. E muitas vezes, quando eu vou conversar com ela, se o problema é grande, é como se eu falasse com o buraco negro. A informação vai e não volta. É mais ou menos nessa cena que Jesus se encontra. Ele, a pensar nessa mulher, essa cena acontecer, ele sabia o que estava a vir, ele sabia quais seriam os efeitos daquilo que aconteceria, e os discípulos estão a tentar trazê-lo para a realidade, entre aspas, física, novamente. E o que é maravilhoso de Jesus, né, sempre é feito, assim, sempre que é feita alguma pergunta a ele, alguma interação com ele, normalmente as pessoas falam na esfera do físico e ele sempre responde na esfera do espiritual. Então assim, come. Ele fala: Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E o que Jesus está a começar a trazer para essa conversa do alimento é uma realidade espiritual que os discípulos precisavam aprender, assim como nós precisamos aprender. Então Jesus vai começar a ensinar para os discípulos que na nossa vida existem prioridades, existem aspectos e coisas que são mais importantes do que outras. Jesus Cristo vai começar a tratar esse assunto com seus discípulos. E a maneira como Jesus responde, aqui na nossa tradução ela não fica tão evidente, existe uma ênfase
e um contraste muito grande, porque Jesus diz assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Veja, não é que ele estava bravo, mas existe um contraste forte entre aquilo que está sendo oferecido para ele e o que ele tem já consigo. E a comida que Jesus vai mostrar para os discípulos, vai mostrar que Jesus tinha não apenas prioridades, mas Jesus tinha um foco de vida. Eu gosto de pensar, quando eu quero revisar a minha vida, enquanto em tantos momentos eu fico preocupado com a minha incapacidade de gerir bem o meu tempo, eu fico a pensar a maneira como perfeitamente Jesus fazia a gestão do seu tempo. Se Jesus nunca pecou, e ele nunca pecou, ele nunca desperdiçou um segundo, um milésimo da sua passagem aqui nesse mundo caído. Então toda fala era bem pensada, toda fala tinha um propósito, cada ação tinha um propósito, e Jesus vai mostrar aos seus discípulos, ele vai a se revelar aos seus discípulos, conforme eles crescem em intimidade. E quando Jesus mostra que ele tem uma vida com propósitos, e não do Rick Warren, os propósitos do aquele que o enviou, e que ele tem prioridades na sua vida, Jesus vai mostrar para os seus discípulos que a vida do cristão é uma vida que não se distrai com os negócios desse mundo. Jesus Cristo tinha um foco, ele tinha uma missão. Ele é aquele trabalhador da parábola que uma vez que ele põe a mão no arado, ele não olha para trás. E isso vai colocar para nós, vai estabelecer para nós, uma vez que ele faz isso de maneira redentiva, mas ele também faz de uma forma que sirva para nós de exemplo. Jesus é o nosso Redentor, mas ele é também um modelo, um padrão, pelo qual nós estamos sendo formados e conformados à imagem dele. Então Jesus Cristo vai mostrar para os seus discípulos que aquele que conhece a comida que tem, e a gente vai descobrir o que é essa comida, ele vai priorizar a sua vida, e ele vai ter um foco na sua vida, em que os negócios desse mundo serão incapazes de tentá-lo e de demovê-lo do seu propósito final. E aí ele vai continuar nos versos 33 e 34. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Então, assim como foi com Nicodemos e assim como foi com a mulher samaritana, Jesus Cristo faz uma resposta em que os seus ouvintes interpretam de maneira literal. E eu acho legal que eles começam assim: será que veio o Glovo? Será que foi um Uber Eats? O que foi que aconteceu que trouxe comida para Jesus que não foi a gente? Ele tem uma comida. Perdemos a nossa missão? Não sei se eles estavam com essa preocupação, mas eles estavam no mínimo curiosos. E se nos dois versos anteriores a gente viu a natureza humana de Cristo em destaque, agora nós temos a natureza divina em evidência. Que se antes era a necessidade física dele se alimentar para continuar na sua jornada de trabalho, é agora a onisciência de Cristo que é mais uma vez colocada em evidência. O texto diz que os discípulos falavam entre si. Jesus não estava na conversa. Quando você olha, por exemplo, na passagem anterior, fala que os discípulos perguntavam assim: o que ele está fazendo com essa mulher? Mas ninguém tinha coragem de perguntar. E agora, da mesma forma, eles falam assim: será que alguém trouxe comida? E Jesus, conhecendo os corações, ele vai ajudar os tardos de entendimento. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Carson, ele vai destacar aqui que se Jesus, em seu tratamento com a mulher samaritana, estava a realizar a vontade do seu Pai, havia maior sustento e satisfação nisso que em qualquer alimento que os discípulos poderiam oferecer a ele. Aqui começa, e veja, isso não é necessariamente uma oposição, ou seja, o alimentar-se fisicamente não estava em oposição ao alimentar-se espiritualmente.
mas o alimentar-se fisicamente estava em segundo plano diante do alimento espiritual. Então, pelo fato de Cristo perceber a sua missão, ele tinha claro o que ele veio fazer na terra. Ele se alimenta de tanto satisfação e prazer que ele tem em fazer a vontade do Pai. E isso tem a ver com o anúncio das boas novas, por exemplo, para essa mulher samaritana. Em que muitas vezes, quando você faz algo prazeroso, muitas vezes você se esquece de comer. Então eu lembro, acredito que os meninos aqui vão se identificar comigo, quando eu era pequeno, eu gostava muito de videogame. Mas sim, muito. Gostava tanto que é por isso que eu critico e eu falo para vocês têm que parar, porque é o tanto que eu gostava. Então eu lembro que quando vocês não vão conseguir, as crianças não vão conseguir perceber isso, mas na minha época se alugava a fita para jogar o videogame, né? Então tinha um Mega Drive e eu alugava a fita de sábado, porque domingo a locadora era fechada, então podia ficar um dia a mais com a locação. O dia que a locação tinha o menor custo-benefício era sábado. Se alugasse na sexta, devolvia no sábado. Então o negócio era alugar no sábado para devolver na segunda. E eu era capaz, eu não era cristão, eu era capaz de começar o domingo, eu acho que o único dia que eu acordava cedo com vontade, eu tinha capacidade de acordar às 7, 8 da manhã para jogar o videogame e parar na hora do Jornal Nacional, que era por volta das 20 horas. Ou o Fantástico, às 20 horas. Eu tinha essa capacidade. Se minha mãe não aparecesse com o lanche, com a tosta no quarto, eu não comia. E a gente faz isso na vida real. Ainda na fase adulta, se você tem prazer naquilo que você faz, como a minha esposa tem quando ela analisa a ponte, vai entender os prazeres que as pessoas têm, né? Você consegue se esquecer de comer. Isso perde, e é isso que Jesus está a fazer. Mas mais do que isso, Jesus ele está a cumprir para nós Deuteronômio 8, verso 3, que ele vai parafrasear depois em João 6, se eu não me engano. E o texto diz o seguinte: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. O nosso Senhor é aquele que ouve do Pai a sua missão. E a sua missão é mais importante do que o seu sustento material. E mais uma vez, para aqueles que ainda possam ter algum tipo de dúvida, fica claro aqui a economia da Trindade. Existe o enviador, existe o enviado, existe aquele que tem a vontade e aquele que atende à vontade. Existe uma economia na Trindade onde o Pai envia o Filho e o Filho tem prazer em ser enviado pelo Pai e fazer aquilo que o Pai ordenou. Resumindo, o alimento do Filho, aquilo que lhe importa, é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Mas eu quero que você pare agora por um breve momento e reflita o que significa para Jesus dizer isso. O que é essa obra? O que é essa vontade que Ele quer realizar? O que é essa obra que Ele tem prazer? E se você tiver aí a sua teologia sistemática adequada, se você tiver vindo no curso de teologia, se você tem estado conosco cá nas Pedras Vivas, o fazer a vontade do Pai, o realizar a obra daquele que enviou, consiste em 2 estados. Consiste no estado de humilhação e no estado de exaltação. Jesus Cristo, para fazer a vontade do Pai, Ele precisou se humilhar e esvaziar da sua glória, tomar sobre si a natureza humana, invadir a realidade criada, se submeter à lei que Ele criara, a obedecer essa lei, a sofrer com as tentações e com os efeitos do pecado nesse mundo caído. Ele que era perfeito, Ele em que nenhuma mancha de pecado existia, andou no meio da humanidade
Para isso, Ele toma em nosso lugar os nossos pecados. Ele é torturado em nosso lugar, Ele é morto em nosso lugar. Naturalmente, na sequência, vai ter o estado de exaltação, onde Ele derrota a morte, é trazido dos mortos para os vivos, é elevado às alturas e hoje reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Mas quando Cristo diz que a comida dele é fazer a vontade do Pai, Ele não está só a pensar no estado de exaltação. O fazer a vontade do Pai, veja, Jesus onisciente, Ele sabia o que viria. Quando Cristo diz que essa é a comida que o sustenta, é a mesma obra que Ele ora e pede, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele veio para receber sobre si a ira divina em nosso lugar. É essa vontade que Ele está a dizer. Mas, ao mesmo tempo, futuramente, Ele pediria para que, se fosse possível, isso fosse afastado. E uma coisa importante aqui, uma implicação necessária, é que amar fazer a vontade de Deus não implica que fazer a vontade de Deus seja sempre fácil e indolor. Amar fazer a vontade de Deus não implica que fazer a sua vontade seja sempre fácil e indolor. Muitas vezes, fazer a vontade de Deus e amar fazer a sua vontade implicará em dificuldades e sofrimentos. Ser fiel a Deus trará consequências práticas na nossa vida. E se a gente for pensar, muitas vezes é como a vida adulta. Tem coisa na vida adulta, esses dias para trás eu tive a conversa com uma pessoa, e uma das recomendações que eu dei, ela falou assim, faça porque você tem que fazer. Parte da vida adulta é isso. Às vezes eu tenho umas conversas com a minha esposa e eu falo, faz porque tem que fazer. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu não faço só o que eu gosto. Eu tenho um monte de coisa que eu preferiria não fazer. Mas a vida adulta não te dá essa possibilidade. A vida adulta faz com que você faça coisas simplesmente pelo fato que você tem que fazer. Agora, se fazer a vontade de Deus, se amar fazer a vontade de Deus, nem sempre será fácil e nem sempre será indolor, eu creio que uma das perguntas que você deveria fazer no seu coração é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu, sendo criança, como eu sendo adolescente ou jovem, sendo adulto ou um idoso, como que eu posso identificar a vontade de Deus para a minha vida? Se Jesus Cristo tinha clara essa missão, se Jesus Cristo tinha claro o seu propósito, como posso eu identificar isso? Quais obras estão associadas a essa vontade divina? Que vontade é essa que gera obras que são necessárias que sejam feitas? Eu creio que essas são perguntas importantes que nós façamos diante de um texto desse. E eu creio que a resposta mais abrangente que nós possamos dar e que naturalmente nós teríamos que desmembrar para cada faixa etária e para cada indivíduo aqui presente hoje, é que a vontade de Deus para todas as faixas etárias é a santidade. Se nós pensarmos, porque a gente normalmente pensa na santidade simplesmente como um conceito abstrato de uma pessoa que se priva de prazeres terrenos. Normalmente é mais ou menos isso que as pessoas pensam. Mas a santidade é algo muito mais profundo. A santidade tem a ver com uma completa e total obediência ao nosso Senhor. E isso vai ecoar, ou isso vai ter resultados em toda a nossa existência, em todas as áreas da nossa vida. A comida que conduz à morte é a comida que mata os desejos pecaminosos do meu coração, que ainda sofre com a corrupção do pecado. Essa comida que Jesus ama, nele não precisava, mas em mim você precisa matar o nosso eu. Precisa matar os desejos
pecaminosos do nosso coração. Essa comida que conduz à morte, conduz ao crescimento e fortalecimento de um caráter santo na minha e na sua vida. Então a comida que conduz à morte, que é fazer a vontade de Deus, que é realizar a sua obra, mata no meu coração os desejos temporários, os desejos passageiros, os desejos pecaminosos, e coloca no meu coração a conformação da imagem do Filho, e começa a fortalecer em mim, a criar em mim um caráter de santidade no qual eu sou cada vez mais revigorado, cada vez mais energizado, para dar a minha vida em favor dele e do seu reino. A santidade permeará toda a minha existência e será dentro das atividades ordinárias do meu dia a dia que eu farei a vontade de Deus, que você fará a vontade de Deus. Será na nossa vida ordinária que nós faremos a boa obra do nosso Senhor. Então, mais do que pensar numa vocação extraordinária, nós temos que pensar naquilo que Deus nos vocacionou ordinariamente. A cada um de nós, Deus nos colocou em círculos sociais. Deus nos deu profissões, Deus nos deu funções. Deus nos deu papéis dentro da igreja, da família, da sociedade. E será no dia a dia, de maneira ordinária, nas coisas simples, que nós faremos a boa obra desse Senhor. E essa boa obra, consequentemente, incluirá o anúncio das boas novas de salvação, que levará à colheita de pessoas. Veja que, se você é santo, você anuncia uma consequência de uma vida de santidade, vai ser uma vida de anúncio. São coisas relacionadas, não coisas distintas. E é isso que o nosso Senhor estava a fazer. E eu quero fazer com você uma breve reflexão nesses 4 versículos iniciais. Quando nós vemos Jesus mostrar a prioridade de fazer a vontade e realizar a obra de Deus, nós temos que ser levados a refletir acerca das nossas prioridades de vida. E aqui é um exercício que você não vai terminar agora, eu quero que esse é um exercício que você faça o resto da sua vida. O reexaminar o nosso coração, o reexaminar os nossos planos, reexaminar os nossos desejos, reexaminar as nossas metas, à luz das prioridades do meu Senhor. E eu posso começar com perguntas simples. Qual é a prioridade que Deus tem na sua agenda? E aqui eu não estou a dizer, veja, não sejamos levianos, né? Aqui eu não estou a dizer qual é a prioridade da igreja na sua agenda. Apesar de uma coisa implicar a outra. Eu estou a perguntar qual é a prioridade de Deus na sua agenda? Por exemplo, quando você vai trabalhar, você vai com a disposição no seu coração de adorar a Deus, ou você vai com a disposição de derrotar mais um dia? Ou como diria no Brasil, de matar mais um leão hoje? Eu digo que o difícil não é matar leão, mas é desviar das antas que aparecem no caminho. Qual é a disposição do seu coração quando você sai para o trabalho? Qual é a disposição quando você vai para a sua escola, para a faculdade? Se você sai com o coração animado que Deus está a dar-te mais uma oportunidade de adorá-lo diante de tantos outros que não conhecem. Você sai com o seu coração feliz que, num certo sentido, você funciona como Israel no Antigo Testamento, em que você pode louvar a Deus pelas suas maravilhas enquanto as nações te veem? Ou você sai mais uma vez para falar assim, é hoje que eu vou conseguir minha promoção, é hoje que eu vou conseguir meu aumento, porque é hoje que eu vou conseguir comprar meu apartamento, trocar meu carro, comprar um videogame, trocar minha roupa, enfim. O que tem movido você durante a sua semana? Qual é a prioridade do Senhor na sua agenda? Veja se eu estou muito longe da realidade. Não é comum
nós nos distrairmos com os negócios desse mundo? Não é comum a gente ficar distraído, e veja que o trabalho em si não é mau, mas quando nós nos distraímos com ele, isso é mau. O quanto nós temos nos distraído do propósito dado por Deus para mim e para você, e temos gastado, e veja, que motivação muda tudo. Uma coisa é eu gastar minha energia porque eu quero ser promovido. Outra coisa é eu gastar minha energia para fazer com que Deus seja glorificado no meu trabalho. Eu diria que é até possível que você seja promovido mais rapidamente quando você louva a Deus no seu trabalho do que quando você gasta a sua energia para tentar conseguir aquilo. Quando a intenção do meu coração é adorar a Deus naquilo que eu faço, eu não estou preocupado com o resultado material daquilo. Eu estou preocupado com o impacto espiritual daquele ato, daquele aspecto da minha vida. E aqui eu quero trazer à memória, eu acredito que eu já compartilhei com algumas pessoas aqui. Eu tenho um amigo muito querido, em que, quando eu trabalhava no banco, eu de vez em quando discipulava ele, a gente tinha uma proximidade, e ele sempre foi uma pessoa de evangelizar muito. E no trabalho dele ele evangelizava lá um budista, filho do dono, um negócio assim. Só que nessa empresa, constantemente eles atrasavam o salário dele. E às vezes não era só atrasava, era meses de atraso. Só que ele não era jogador de futebol, que quando se atrasa 250, 500 mil reais, ou 100, 200 mil euros, o cara pode atrasar um ano que você consegue viver, porque você já juntou um monte. Não. E eu lembro que uma conversa com ele foi chamado para trabalhar no mesmo banco que eu trabalhava. E eu falei para ele, rapaz, você não tem noção tanto que eu feliz com você. Ele falou, por quê, Léo? Ele falou, nunca mais um salário teu vai atrasar. Porque se esse banco atrasar o salário, o mundo está a acabar. Se esse banco, isso é verdade, se aquele banco quebrasse, o mundo entrava em colapso. Então existe uma série de bancos que, se esses bancos falirem, o mundo entra em colapso. Por isso que muitas vezes nações ajudam bancos para eles não quebrarem. A aula de economia fica para outro dia. Mas, ele falou assim, mas Léo, está aí uma preocupação que eu não tenho. Receber em dia. Mas por que você trabalha? Primeiro que quando eu vejo a oração do Pai Nosso, é o pão de cada dia. Deus não precisa te dar por mês. Por isso que a oração do Pai Nosso ela tem um aspecto diário. Todo dia Ele renova o cuidado conosco. Falei, tá bom, continua. E por que eu não trabalho pelo dinheiro? No meu trabalho eu tenho a oportunidade de testemunhar de Jesus. Foi desgramado. Esse cara está num nível de espiritualidade, de maturidade que eu não tenho ainda. Mas se a gente perceber essa realidade atrelada a todos os momentos da nossa existência, a maneira como nós fazemos e a maneira como nós reagimos aos resultados, inclusive as frustrações, será diferente. Nós constantemente não somos como o trabalhador do arado. Nós colocamos a mão no arado, mas a gente fica a olhar para o lado. A gente fica a olhar para trás. A gente se cansa e solta o arado e deixa o cavalo a puxar o arado. Uma outra reflexão importante é de que nós temos a facilidade, e isso vai conectar aqui, de esquecer que nós somos comprados. Quando fala que nós somos redimidos, isso é uma ação em que Cristo paga um resgate para que eu e você fôssemos libertados da escravidão do pecado. Então Ele nos compra. E uma vez que você é comprado, o que você possui? Dono. Você é livre da escravidão do pecado, mas você tem um dono. Tanto é que Pedro, Paulo, eles se identificam, a gente, por conta do politicamente correto, nas traduções como servos de Jesus Cristo,
A palavra ali é escravos de Jesus Cristo. Então, mas nós temos a facilidade de esquecer que nós temos um dono, apesar de nós gostarmos de alguns serviços, de alguns versos que dizem que nós somos propriedade. Então, por exemplo, a gente ama aquele verso que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu amo isso. Porque quando eu penso em propriedade, eu penso nele a me possuir na forma de me proteger e me abençoar. Mas eu me esqueço que, em sendo propriedade, cabe a mim agora viver como ele quer que eu viva, fazer o que ele quer que eu faça. Nós olhamos o fato de Cristo ter nos comprado, e a gente ama dizer isso, que Cristo nos comprou com o seu sangue, mas a gente olha essa relação como se fosse uma via de mão única, onde nós só recebemos. Mas essa relação é uma via de mão dupla, onde nós recebemos e damos. Damos não como forma de pagar ou de recompensar, mas porque uma vez que eu fui comprado, essa aquisição torna-nos responsáveis por coisas que estão embutidas nessa compra. Eu não tenho mais liberdade de viver como eu quero. Agora o meu coração precisa fazer a vontade e a obra do meu Senhor. Eu não sou livre para escolher, eu sou livre para escolher o que eu vou fazer, eu não sou. Da mesma forma como repetidamente eu digo que eu não tenho liberdade de trazer a mensagem, você e eu não temos liberdade de viver como queremos, apesar que nós fazemos isso. Mas nós não temos essa liberdade. Podemos, mas não devemos. Né? Você tem a capacidade de ação. Agora, a reflexão que a gente tem que fazer é, por que então é tão difícil para mim o desejar fazer a vontade de Deus? Por que é tão difícil eu ter prazer nessas coisas? Veja, eu não sei você. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Não tudo, mas eu gosto de comer. Então, a parte que eu deveria gostar e não gosto. Pensa a comida que você mais gosta aí. A minha esposa é uma das poucas pessoas que não tem prazer na alimentação que eu conheço, a não ser que seja chocolate. Aí o negócio é feio, a disputa fica pesada. Mas pensa algo que você gosta de fazer muito, ou pensa uma comida que você gosta muito. Eu tenho um amigo meu do Brasil, eu não consigo perceber isso, mas ele gosta tanto, apesar de ser gostoso, ele gosta tanto daquele travesseirinho de Sintra, o doce, que quando ele vem para Portugal, ele põe Sintra no roteiro só para comer o travesseirinho. Aí não dá. É muito euro para comer um negócio daquele. Eu que moro aqui não vou sair de lá para comer só o travesseirinho. Mas pensa isso, algo que você gosta muito de fazer. Pensa algo que você gosta de jogar, enfim. Que você gosta de assistir. Como seria a nossa vida se nós tivéssemos esse prazer na vontade de Deus? Como seria se nós tivéssemos esse prazer em realizar a obra de Deus? Como seria se o nosso coração fosse já conformado à imagem do Filho? E assim como o Filho, nós pudéssemos dizer para as distrações desse mundo, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Como seria essa vida? E o que me deixa encabulado, o que me deixa pensativo, inclusive comigo mesmo, é que nós lemos esse texto hoje de Romanos 12, 2. E o texto diz que a vontade de Deus, ela é agradável, ela é boa, agradável e perfeita. E eu e você insistimos em achar que não é. Porque todo pecado na prática é isso. É falar que a vontade dele para mim não presta. Ela não é agradável. E agora eu quero que você pense na sua vida de novo, na sua vida de obediência a Deus. E aqui eu não quero que você pense acerca da maneira como você desobedece, eu quero que você pense na maneira como você obedece.
E na maneira como você tem obedecido a Deus, tem sido prazeroso ou tem sido um fardo? Você tem sentido prazer em obedecer a Deus na maior parte do tempo? Ou na maior parte do tempo tem sido pesado? E a pergunta seguinte é: o que isso diz acerca do seu coração? O como isso revela o que está no seu coração? E aí nós vamos para a mudança do texto. A gente vai para o verso 35, onde Jesus diz: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aqui existe uma discussão se esse marcador temporal que Jesus dá entre a semeadura e a colheita de 4 meses, se isso é uma forma de nós identificarmos na cronologia que época do ano isso estava a acontecer, ou se isso é uma aplicação de um ditado judaico que diz que entre a semeadura e a colheita passavam-se 4 meses. Em última instância, para mim isso não é a discussão importante. O que está sendo importante é o que Jesus vai ensinar a partir desse verso. Ele vai falar: olha, vocês dizem que há 4 meses entre a semeadura e a colheita, eu quero que vocês ergam os olhos e vejam, os campos estão brancos, prontos para a colheita. O que significa que os campos estão brancos para a colheita? Naturalmente, você pode não ter experiência na agricultura, mas se Jesus usa a ideia de branco para a colheita, quer dizer que aquilo que fora plantado estava maduro, estava pronto, basta ir lá e ceifar. Agora, que campo é esse que Jesus está a dizer? E aqui é o que a gente vai precisar trazer à tona o contexto imediato, anterior e posterior. Nas 2 últimas pregações, nós vimos que Jesus conversou com a mulher samaritana. O que ele fez nessa conversa? Ele semeou a verdade. E o contexto posterior mostrará que ele ceifará o campo branco. O texto termina no verso 30, diz: saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele. Após o testemunho da mulher que fora semeada com a verdade, existe um bloco, um conjunto, uma malta a sair de Sicar e vir ao encontro de Cristo. E é possível que geograficamente, se eles estavam no monte, quando Cristo diz: ergam os olhos e vejam, os campos brancos são aqueles samaritanos vindo ao encontro de Cristo. Os campos brancos são as almas que seriam colhidas naquele momento. Os campos brancos são os samaritanos que foram alcançados pela verdade através do testemunho da mulher samaritana. Então, entre a semeadura e a colheita, não teve 4 meses. Vocês acham que vai demorar? Está pronto para colher. E ele pega uma metáfora da realidade física, material, e aplica à realidade espiritual. Uma nova fase na história da redenção tem início. E quando eu não sei se para você é curioso, mas o primeiro grupo, primeira malta que a gente vê a ser convertida é uma malta de não-judeus. Pelo menos aqui no relato de João. E aí nós vemos o nosso Senhor, por exemplo, a cumprir Isaías 49:6. Sim, diz ele, pouco é seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. Jesus está a mostrar para os discípulos que na realidade espiritual, entre semear e colher, não existe necessariamente uma distância, um intervalo temporal. Jesus está a mostrar para os discípulos que dentro dessa nova realidade escatológica, nesse novo momento da história da redenção, o ritmo da salvação parece ser acelerado. Aquilo que antes nós vimos, por exemplo, os gentios pareciam ser salvos a conta-gotas no Antigo Testamento,
Agora eles passam a ser salvos diariamente. Existe um aumento no ritmo da vida da igreja, no reino de Deus, no anúncio das boas novas. Essa é uma das marcas da chegada do reino de Deus na terra. Quando Cristo vem, a realidade futura invade o tempo presente e a salvação começa a ser distribuída e começa a puxar pessoas através da pregação da palavra e ação do Espírito Santo. Jesus mostra que a profecia de Amós, capítulo 9, verso 13, se cumpre no seu tempo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Não existe intervalo de crescimento, é uma ação do Espírito que transforma o coração. E aí, Jesus continua, verso 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Aquele que colhe recebe a recompensa. O que isso mostra? Que aquele que colhe é o empregado. Ele só precisa ser remunerado porque ele é empregado de alguém. Ele está a cumprir a vontade do seu empregador. E dentro do contexto, o empregado, ele não é pago para esperar. Ele é pago para trabalhar. Por incrível que pareça, assim sou eu e você. Nós somos comprados não para ficarmos parados, mas para trabalharmos para o reino. Se fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é o objetivo primário, deve ser o objetivo primário da nossa vida, nós não fomos comprados para ficarmos parados. Nós recebemos o que recebemos para que nós trabalhemos. Mas Deus é maravilhoso de tal forma que esse trabalho, não apenas eu recebo uma recompensa no tempo presente, existe um aspecto da recompensa no tempo futuro. Essa recompensa não se limita a essa vida. Existe o fruto para a vida eterna. E aqui, esse fruto para a vida eterna é a ideia de pessoas que foram colhidas, pessoas que se submeteram a Jesus Cristo. Se a figura da agricultura, quando nós colhemos almas para o nosso Senhor. Isso não significa que nós temos o poder, mas que nós somos meios pelos quais Deus faz isso. E nós somos comprados para isso. Então, mais do que exercer a sua profissão, você foi comprado para colher almas através da sua profissão também. Seja pela sua ética profissional, seja você vai mostrar que você é distinto, e no mostrar que você é distinto, você também vai ter que falar sobre quem é o seu Senhor. Não basta apenas viver uma ética diferente, é necessário mostrar quem é o dono dessa ética. O Leon Morris, ele faz um comentário que vai da seguinte forma: Jesus não está apenas a pensar em salário. Qualquer pessoa que ganhe almas para Cristo está a trabalhar em algo com consequências duradouras. Esse trabalho é para a eternidade. O ceifeiro não está de forma alguma a competir com o semeador. Na verdade, ele está a cooperar com o semeador, pois a colheita é simplesmente o completar o trabalho daquele que semeia. E quando nós olhamos para isso, e nós olhamos para a vida do nosso Senhor, nós vemos que o fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra demanda comprometimento e trabalho no reino. E eu vou usar uma história ruim para explicar a ideia de comprometimento. Existe uma grande diferença entre estarmos comprometidos e envolvidos com alguma coisa. Então, quando você come
ovos mexidos com bacon pela manhã, a galinha está envolvida no processo, porque ela deu os ovos. O porco está comprometido com ele, porque ele deu a vida. O estar envolvido não te custa tanto. O estar comprometido te custa tudo. O nosso chamado é para seguirmos os passos do nosso Salvador, é para um comprometimento sem restrições à sua obra e ao seu reino. Não existe na nossa agenda um espaço de tempo que deveria ser usado para outra coisa, ainda que nós continuemos a fazer as mesmas coisas. O que muda, o que tem que mudar é a maneira como o nosso coração percebe essa realidade, a maneira como o nosso coração lida com essa realidade. Nós precisamos estar comprometidos com esse reino. É a nossa vida que Ele comprou. É a nossa vida que Ele demanda. E outro aspecto importante que nós vemos nesse texto é que nesse reino não deve existir competição. Se existe um que semeia e o outro que colhe, cabe a nós, então, dentro das nossas habilidades, capacidades, dons, talentos, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, servir dentro dessa forma como Deus nos criou e capacitou. Mas eu vou deixar isso para o verso seguinte, enquanto a Siri fica quieta aqui. Agora, o que esse texto também deixa claro é que, além de não existir competição no reino tem que existir cooperação. E a cooperação no reino, ela é bastante complexa em algumas esferas. Quando eu penso na esfera como igreja local ou denominacional, a tendência é que a gente levante muros, aí eu vou usar aqui as frases jargões, né? Levantamos muros ao invés de construirmos pontes. E é verdade. Nós enfrentamos aqui, principalmente o Roberto e a Tavani à frente do trabalho, com o movimento Perspectivas, imensos bloqueios denominacionais. Paredes que foram erguidas porque o curso não seria oferecido na igreja do pastor tal. Por quê? Porque a pessoa está a pensar que o reino é dele e que a igreja é dele. E é um problema quando o pastor esquece que quem comprou a igreja foi Jesus, não foi ele. Ele nada fez. Tanto é que na nossa turma do Perspectivas, 80, 85, 90% da turma é da nossa igreja local. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de cooperar, elas dividem e competem. É a mesma coisa com igrejas locais. É muitas vezes dentro da igreja local onde as pessoas acham que existe uma disputa por cargos. Onde as pessoas querem servir só se ela estiver envolvida no ministério. Se ela não tiver, ela não vai. Não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Postura maravilhosa, bastante condizente com a postura daqueles que vão para o inferno. Agora, quando nós pensamos que no reino não existe competição, mas existe cooperação, eu quero te fazer algumas perguntas. O quanto você tem se alegrado com novas conversões? O quanto você se alegra genuinamente quando a gente tem uma recessão de novos membros aqui na igreja? O quanto você se alegra quando acontece um batismo de um adulto? O batismo da criança tem que se alegrar também, mas eu estou a pensar aqui na questão das conversões. O quanto você se alegra com o crescimento da igreja de Cristo? O quanto você se alegra com o crescimento da Pedras Vivas? Ou você acha que a Pedras Vivas tem que ser pequena para ser a sua igreja, onde você tem influência? Ou quanto você se alegra pelo crescimento da igreja do vizinho?
O quanto você se alegra com isso? O quanto você se alegra pelo crescimento de igrejas de outras denominações? Desde que seja genuinamente bíblica. O quanto você tem se alegrado? Ou isso para você tanto faz? É uma preocupação que o pastor e o conselho têm que ter para que a igreja continue a funcionar. Ou qual foi a última vez que você pôde sentir a alegria de ser então um ceifeiro de almas? Você já sentiu a alegria de pregar e alguém converter? Eu acho que o dia que você experimentar isso, você vai ficar viciado nisso. E aí você vai querer fazer sempre. Eu acho que muitas vezes o problema é que a gente nunca experimentou e por isso a gente não acha que vale a pena. Pensa o tanto que você se alegra com o seu Senhor tendo mais adoradores, ou não. Ou para você é indiferente. Se você vier na igreja e consumir o que você quer consumir, está tudo certo. Veja se você tem se alegrado com o crescimento do reino. Verso 37, pois, no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. E cá nós temos, então, de maneira mais clara, essa distinção entre as funções, cada um com as suas capacidades, dons, talentos, vocação dentro do reino. Uns são vocacionados a serem presbíteros, pastores, diáconos, outros não são. E como diria a frase da moda, e está tudo bem. Essas frases, está tudo bem. Você não precisa ver se está tudo bem. Essas frases de efeito, né? E estou eu aqui usar, né? Pegue a vida que Deus te deu. Pegue os talentos que Deus te deu. Pegue os dons que Deus te deu e usa. Dom e talento é para ser igual aquele tênis que você joga futebol de salão, tudo furado, estourado. É para ser mostrado com sinais de uso. Dom e talento não é para ficar guardado na prateleira como se fosse um troféu. Gaste a sua vida, gaste as suas capacidades, porque Deus as deu para você. E Ele as deu para que a igreja seja edificada através da sua vida, ainda que aquilo que você faça possa parecer aos seus olhos pouca coisa ou insignificante. Uns são mãos, outros pés, outro perna, outra orelha. Cada um tem uma função. Um semeia e o outro colhe. A vida cristã, eu vou falar isso mais à frente, ela é uma espécie de uma corrida com passagem de bastão. Cabe a você agora, com aquilo que Deus te deu, fazer o que está à sua frente. E a maneira como o texto está escrito pode te dar a ideia que quem colhe é quem recebe os frutos e aquele que semeia não. Se você ler atentamente o texto, pode dar essa ideia. Mas não é isso que o texto quer dizer. O que ele está dizendo é que cada um na sua função tem por garantia o mesmo Deus que recompensa a todos. E aí você pode ser o trabalhador da 11ª hora, se você lembrar da parábola, que trabalha 1 hora só e ganha o salário do cara que trabalhou 12. Mas cada um foi chamado naquela hora e exerceu a sua função. Aquele que semeia e o que colhe, se eles têm o coração na obra, se eles têm o coração no Senhor, dono da obra, eles vão olhar para Isaías 9:3 e vão ter conforto. No texto que diz, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. A vida cristã ninguém colhe para si. A vida cristã ninguém recebe para si. A vida cristã é um receber para partilhar. A vida cristã é um receber para viver em comunidade. Então, no verso 38, Jesus diz, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam,
e vós entrastes no seu trabalho. Carson vai comentar nesse texto o seguinte: no que diz respeito aos samaritanos de Sicar, não nos é dito que os discípulos foram mandados para fazer algo. Pessoal, não é que Jesus está necessariamente mandar que eles façam algo ali. Mas Jesus agora fala em termos mais gerais sobre o propósito do chamado deles. Da mesma forma que a gente tem a morte de Cristo como um grande exemplo, e que essa morte é usada para que nós morramos para nós mesmos, a referência à colheita que Jesus fará, ela é aplicada para nós, que nós também devemos colher. E esse trabalho de colheita não está nos nossos méritos, mas está no resultado dos méritos de um Deus que trabalha através de gerações por meio de diversas pessoas. Os discípulos só puderam ver isso acontecer porque um dia Abraão respondeu o chamado de largar os seus pais, de largar as parentelas e largar a sua terra. João Batista só pôde fazer o seu ministério porque um dia profetas que antecederam a ele profetizaram acerca dele. Jesus Cristo vem realizar o seu ministério em consequência do ministério de João Batista. E nós estamos nos ombros de todos esses que precederam, que a nós precederam, para que nós então possamos colher o que eles não tiveram o privilégio de fazer. Eu e você estamos inseridos no momento histórico que muitos sonharam. Pedro, na sua primeira carta, diz que os profetas pesquisavam atentamente para saber quem era o Cristo e para ver aquilo que aconteceria. Pedro diz que os anjos, como se eles pudessem abrir as nuvens para olhar, mas como se eles quisessem descer e participar daquilo que eu e você fomos chamados a fazer. O anúncio das boas novas e realizar a colheita do nosso Senhor. A vida cristã é uma corrida de passagem de bastão, onde outros correram antes de nós e entregaram para nós, para que daqui em diante nós façamos. Um dia, aprove a Deus chamar o pastor James, para que ele fosse para o Brasil aprender português, para que depois ele viesse para cá, para Portugal, começar as Pedras Vivas. Aprove a Deus me tirar do banco, me levar por uma jornada que espero não tenha fim até a minha morte, e de tal forma que aprove a Deus que trouxe James para cá, tirar James de cá e trazer Léo para cá. Um semeia, o outro ceifa. O dono e gestor de tudo isso é um só. O proprietário é o mesmo. Os trabalhadores são diferentes, as funções são diferentes, o momento histórico é diferente, mas a colheita é a mesma. E a colheita tem que continuar. E o anúncio tem que continuar. E nós temos que continuar a avançar. Porque o nosso coração precisa ser tomado por esse desejo de amar a vontade de Deus e realizar a obra dele. Muitos semearam antes de nós. E eu creio que é por isso que nós colhemos tanto. Não por méritos nossos, mas porque existe um Deus que de maneira soberana vem a trabalhar ao longo de toda a história. Porque o serviço do reino nunca é realizado de maneira solitária. No Brasil nós temos um ditado: uma andorinha só não faz verão. No reino também não. O reino é feito por um conjunto de pessoas que representam um corpo, que andam de maneira unida e coesa, com o mesmo propósito de realizar essa obra, para glorificar o nome dele. Meus irmãos, a comida que conduz à morte é também a comida que conduz à vida. Somos chamados a morrer para nós mesmos e para os nossos desejos pecaminosos. Em contrapartida, somos conduzidos a uma vida de santidade que culminará na vida eterna. Ainda mais do que isso, somos chamados a comprometer-nos com a colheita celestial. Ou seja, somos chamados a comprometer-nos com a colheita de pessoas, para que elas também
recebam a vida eterna. De acordo com as palavras do salmista no Salmo 126, versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós fomos chamados ao trabalho de tal maneira que a nossa vida deve ser pautada pela colheita. As nossas emoções devem ser afetadas por essa colheita. Seja a lágrima do esforço no trabalho árduo, seja a lágrima que surge após a rejeição das boas novas por uma pessoa, seja o sorriso de satisfação a ver o reino avançar, ou o sorriso e as lágrimas de ver uma pessoa redença a Cristo. O nosso coração deve ser tomado por esse desejo de fazer a vontade e realizar a obra do nosso Deus, de tal forma que todo o resto torne-se secundário. Eu não sei, meus irmãos, vocês, como que vocês ficam depois de uma pregação como essa. Eu fico meio desanimado. Porque meu coração não é pautado por essa colheita como ele deveria ser. Eu não dou a minha vida como eu deveria dar. Eu diariamente, constantemente, me distraio com os negócios desse mundo. Seja por competição, raiva, coisas que não deveriam existir no meu coração. Mas é quando a palavra, a ação do Espírito através da palavra, nos leva a momentos como esse, em que nós podemos reconhecer o quão incapazes, imperfeitos, o quão distantes do padrão nós estamos. Essa mesma palavra nos lembra de que Jesus fez aquilo que nós éramos incapazes de fazer. A palavra continuamente nos lembra que Jesus encarnou-se para viver a vida perfeita em meu lugar. E que agora eu não preciso de mérito para conquistar algo. Eu não preciso de méritos meus para me achegar a Ele. Eu não preciso de méritos no meu dia a dia. Mas ao mesmo tempo que eu encontro conforto na obra de Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, através do Espírito, move o meu coração a que eu busque viver a vida de uma nova forma. O Espírito incomoda o meu coração para que eu me arrependa dos meus pecados e para que eu viva uma vida de intimidade com Ele, que resultará numa vida vivida de maneira diferente. E é porque o nosso Senhor viveu uma vida perfeita em nosso lugar, e porque Ele nos comprou para si, e Ele se uniu a nós, que nós não apenas devemos, mas agora nós podemos seguir o seu exemplo. Agora, porque o Espírito habita em nós e Ele trabalha em nosso coração, nós somos habilitados a poder viver e nos alimentarmos da vontade do Pai. Uma vez que tanto o semeador quanto o ceifeiro se alegram com o resultado do trabalho, nós dentro da igreja devemos nos alegrar com a obra sendo realizada em todos os cristãos, em cada um dos cristãos, em cada uma das igrejas, cada uma com seus dons e com seus talentos.
Nós não devemos nos entristecer por não termos determinados dons, mas nós devemos alegrar com aqueles que possuem os dons que nós não possuímos, porque juntos nós somos chamados a realizar a obra do nosso Salvador. Como crente que somos, nós somos chamados não apenas para viver a vida pautada pela colheita, mas nós somos chamados a encorajar aqueles que estão ao nosso redor a se comprometerem com o trabalho do reino. Nós somos chamados a nos estimularmos em boas obras, vai dizer o texto bíblico. Seja para estimularmos uma vida de santidade fora das quatro paredes da igreja, ou seja para estimularmos aqueles que estão no nosso meio e precisam ainda comprometer-se com o trabalho dentro dela. Nós não apenas somos chamados a viver, mas nós somos chamados a encorajar e, no bom sentido da palavra, arrastar pessoas para esse gênero de vida. E se você está no nosso meio, e se você ainda não crê no dono da seara, o nosso convite é que você se arrependa da vida que você tem levado, que você se submeta a Ele, para que você receba a água viva, a vida eterna, para que você seja um daqueles que nós, como igreja, possamos colher. Que Deus nos abençoe, que Ele continue a ter misericórdia de nós, a derramar da sua graça e a nos conduzir em força nas nossas fraquezas. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós somos constrangidos pela Tua palavra, nós somos confrontados pela obra do nosso Salvador, nós somos incomodados pela ação do Teu Santo Espírito. Nós Te pedimos perdão por não termos prazer na Tua vontade, por não nos alimentarmos da Tua vontade. Nós Te pedimos perdão pelas tantas vezes que a obediência tem sido um fardo e pelas tantas vezes que desobedecemos. Nós Te pedimos perdão porque não estamos comprometidos com o Teu trabalho, com a Tua colheita, com a Tua obra. Não estamos comprometidos com o Teu reino. Diante da nossa incapacidade, Pai, o desespero pode tomar conta, o desânimo pode tomar conta. Não deixa que isso aconteça. Restabelece o nosso ânimo, que Teu Santo Espírito encoraje o nosso coração, que Teu Santo Espírito leve-nos a uma vida de adoração verdadeira em todo o tempo. Uma vida pautada pela colheita, uma vida pautada pelo Teu reino. Dá-nos um coração que ama o Senhor, que ama a Tua obra. Dá-nos um coração que deseja ceifar aquilo que foi plantado por outros. Dá-nos o prazer de sermos usados para colher vidas para a vida eterna. Dá-nos o desejo de fazer isso, dá-nos a oportunidade de fazer isso. É o que nós Te pedimos, através daquele que morreu em nosso lugar, se uniu a nós e nos apresenta até o Senhor, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.